CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Bom dia, Andréia. Bom dia, Fernanda Queiroz. Bom dia aos ouvintes e aos colegas do estúdio. Andréia, nós estamos iniciando a chamada temporada de Natal. E logo depois também a temporada de férias, né? Quando o Espírito Santo ficaria hiper mega movimentado. Na verdade, é um espetáculo, né? Eu sou muito fã desse período do ano. E você? É verdade, é um período colorido, bonito, onde a gente fica mais predisposto às relações, né, aos aspectos familiares. É bem gostoso, sim. É quando a gente se renova também, faz planos para o ano seguinte. Eu acho que a gente cria novas expectativas. E por que não quando a gente tenta conciliá-las com o mercado de trabalho? É verdade. É uma belíssima oportunidade, Fernanda, para, sobretudo para jovens assim que estão precisando ter a primeira experiência profissional. Eu não sei você, Fernanda, mas eu já tive essa experiência pessoal na minha vida. Minha primeira atividade assim para ganhar o meu dinheirinho ali no início da faculdade foi em Ah, shopping, vendendo roupa e ganhando meu dinheirinho para me ajudar ali a construir o meu colchãozinho na própria faculdade, né, com os meus livros, enfim, todo o gasto que a gente tem com a universidade. E esse é um momento maravilhoso, porque as empresas demandam muito, né? Os shoppings, inclusive, tem uma matéria muito boa no Bom Dia Espírito Santo aí com os shoppings, aqui Shopping Vitória, Shopping de Vila Velha, enfim, toda a Grande Vitória, no Espírito Santo de uma forma geral, com muitas oportunidades. Então, as empresas, elas costumam, inclusive, priorizar a agilidade de contratação. Então, além de ter muita demanda de vaga, além de ser uma oportunidade muito bacana para você gerar experiência e ganhar uma grana extra, né? Ela não tem muita burocracia, porque as lojas querem quanto mais vendedores, né? E também na área de logística, de serviço, melhor. Então, é uma belíssima oportunidade, não só para os jovens, mas para quem também, Fernanda, quem está fora do mercado de trabalho há algum tempo. Falei, nossa, como que eu vou aquecer aqui o meu currículo, né? A minha jornada. Essa é uma belíssima oportunidade para a gente aproveitar. é verdade. Olha, eu não comecei no comércio, eu comecei dando aulas de inglês. Tinha 15 anos, Ah, que também estava lindo! entrando na faculdade e precisava de bancar meu transporte, né, diário e alimentação por lá. Só que as minhas amigas, elas disputavam vagas em shopping center. E mais, nessa época de fim de ano, o que valia era a comissão, porque elas tinham que vender muito porque superava o valor do salário. É verdade, muito. Eu também lembro tenho de memória fresca. Nós tínhamos ali um fixozinho, né? Só para Aham. ter ali a condição formal do trabalho, mas o forte vinha na comissão de vendas. E é um período, né, Fernanda, que nós mesmos, todos nós consumidores, a gente compra mais, tem, né, sempre a nossa roupinha que a gente quer, né, passar o ano, o Natal, o Ano Novo com uma roupa nova, comprar presente para a criançada, para os familiares. Então, naturalmente, tem o 13º, né, Fernanda, que também a gente Aham. tem para poder gastar, e com isso vai gerando comissão em vendas. É claro que a gente precisa entender que algum nível de flexibilidade, eu diria até um nível alto de flexibilidade, a gente precisa estar preparado, porque os shoppings, inclusive, nesse período, eles abrem mais cedo e fecham mais tarde. É Mas verdade. como é um exercício profissional que pode ser temporário, é claro que algumas pessoas depois elas se tornam fixas, né? Porque principalmente as pessoas que se destacam, mas para quem quer só gerar um recurso um pouco maior nesse período, ele tem princípio, meio e fim. Então, esse esforço adicional, ele normalmente vale a pena por conta da comissão de vendas, né? E nesse processo de recrutar, selecionar, a gente está falando aí, né, que a gente está abrindo portas para a juventude, para o primeiro emprego, e até para uma retomada ao mercado de trabalho. Quais Isso. são as particularidades que esse futuro profissional temporário ele precisa de demonstrar para garantir essa oportunidade? Tem uma capacidade básica que é a de lidar com o público, né? Você vai lidar com as pessoas, com os clientes, com a insatisfação, tem que estar preparado
para aquele processo de que a gente ganha os presentes no Natal, aí ganhou uma roupa, ficou grande, ficou pequena, tem a troca, então tem que tratar bem o cliente quando ele compra e também quando ele vai lá trocar uma mercadoria ou que ele não gostou, que ficou grande ou ficar pequena. Então, essa lidar com o público é muito importante. Negociar é uma competência que se desenvolve e que você precisa ter minimamente ali já aquecida para fazer a diferença, porque na hora que eu quero comprar uma blusa, aí o vendedor vem, você não quer também uma bermuda, não quer um perfume, não quer uma maquiagem, isso vai incrementando, desenvolvendo essa capacidade mesmo de negociação, de vendas, que é essa competência comercial. Então, a parte de relacionamento, você gostar de lidar com pessoas, saber lidar com diferentes tipos, aí imagina, né? Você vai atender desde um jovem, claro que depende muito do segmento do comércio que você vai trabalhar, mas se for um comércio geral, você vai atender desde pessoas jovens, né, que exige ali talvez um comportamento, uma linguagem diferente, até pessoas idosas que gostam também, né? Quantas pessoas idosas adoram ir para o shopping também comprar presentes e até se entreter nesse momento. Então, essa capacidade comercial, de vendas, de negociação e de relacionamento fazem a diferença aí na hora, não só de você conquistar essa oportunidade, mas também depois, se é o teu interesse, permanecer, porque é muito comum também, Fernanda, a gente ter comércios que mantêm alguns profissionais que se destacaram muito, porque tem gente que tem realmente muita habilidade, às vezes até por origem familiar, foi filho de comerciante, ou tem um pequeno negócio, se destaca muito. E a gente, como consumidora, né, Fernanda, a gente sabe quando a gente está diante de um bom vendedor, uma boa vendedora, que é aquela habilidade de estimular na gente um desejo de consumo sem forçar uma barra, sem ser inadequado, porque também tem aqueles profissionais que ficam insistindo demais e também não é legal. Então, no final dessa experiência, pode ser que um temporário vire um fixo, né? E aí é bem bacana. É verdade. E eu fico pensando assim, né? Eu nunca vendi nada, não tenho experiência de vendas, talvez o comércio não seja a minha porta. Mas se coloca no lugar do comprador, o que ele desejaria, né? De ser recebido, por exemplo, numa loja. Eu, por exemplo, gosto de empatia. Até mais do que negociação, eu gosto de ser bem tratada. Ontem eu estava dando um treinamento numa empresa para líderes e a gente falou da relação com o cliente, né? A centralidade do cliente. Tem uma diferença entre centralidade no cliente e centralidade do cliente. E a centralidade no cliente é esse básico que é tratar bem o cliente, porque é o mínimo que se espera, embora, infelizmente, né, Fernanda, a gente sabe que em alguns lugares nem esse básico a gente recebe. Mas o que você está trazendo quando fala em empatia é o que conceitualmente a gente chama de centralidade do cliente, que é se colocar no lugar do cliente, imaginar assim, bom, o que é essa pessoa que já me... normalmente o vendedor pergunta, né, qual é o seu desejo, para quem você está procurando esse presente? Então, fazer esse exercício com base na sua experiência e tentar antecipar um desejo do cliente é sempre muito legal, porque você nem imagina, foi ver com a nossa vida tão agitada, todo mundo com tantas coisas para fazer, você tem que comprar um presente para alguém, né? Para um afilhado, para a mãe, para o pai, seja lá quem for, e você não tem tanta coisa em mente, não deu tempo para pensar. Quando você procura um bom vendedor, uma boa vendedora, e você fala minimamente, é impressionante como bons profissionais, eles fazem esse exercício de centralidade do cliente, que é, você pensou nisso, eu pensou naquilo, e às vezes, que bom, não tinha pensado, mas que bom que você pensou, e ali você tem uma experiência muito satisfatória, porque é muito bom você investir o seu dinheiro num lugar que te trata bem e que gera, né, atende aí essas expectativas e é capaz de gerar essa empatia que você está trazendo aí, né? A entrega, né? Eu vou dar um exemplo aqui de ontem. Eu parei numa loja que eu paro sempre para comprar bolo, né? Essas que só vendem bolo. E aí eu sabia exatamente o bolo que eu queria. E eram duas meninas muito jovens, bonitas, atendentes, só que agarradas no celular, vendo um videozinho no TikTok. Ela só olhou para mim na hora que ela perguntou crédito ou débito.
porque o vídeo era mais importante que o atendimento. E aí eu fiquei tão magoada com aquilo, eu saí de lá falando assim, que experiência ruim. Se eu tivesse que escolher um bolo, eu não teria atenção delas. Eu já cheguei sabendo o que eu queria. E assim, essa juventude tem que se entender também que tem limites dessa conexão, não é mesmo, Andréia? Total. A juventude, qualquer faixa etária, né? A gente precisa entender qual é o nosso papel dentro de qualquer cadeia produtiva, né? Se eu sou um vendedor ou uma vendedora, naturalmente que, né, entrou um cliente, eu preciso estar ali à disposição, sobretudo se eu ganho comissão, né? Então, a venda para a loja também vai ter um efeito direto em mim. Então, além de ser ruim do ponto de vista comercial, é deselegante. E pode ser, Fernanda, porque pelo que você está falando, você já é uma cliente fiel desse lugar. Mas vamos supor que fosse a tua primeira experiência, né? A chance de você não voltar é enorme. Uma vez eu tive uma experiência também no restaurante em que os garçons olhavam para qualquer lugar, menos para mim, né? Então, aquela exigência, aquela insistência para pelo menos eu ser vista, e tive uma experiência realmente muito ruim. E teve uma outra oportunidade que não tinha mais nenhum lugar e eu precisava jantar e fui de novo nesse lugar, contra gosto, mas já preparada para não ser tão bem tratada. E fui surpreendida, porque eram outros profissionais. Então, fica também aí uma recomendação, né, para os donos de loja, os gerentes de loja que vão contratar, e também tenham, né, esse olhar para pessoas, porque dependendo de como o cliente ele é tratado, ele tem uma predisposição enorme para voltar, e que tem aquelas coisas também de última hora, né, Fernanda? Eu acho que comprei tudo. Quando está ali às vésperas para organizar, caramba, esqueci de fulano, esqueci de ciclano. Se eu tive uma boa experiência naquela loja, a probabilidade de eu voltar é muito grande. Então, esse comprometimento, essa proatividade, essa vontade de aprender, inclusive, eles são comportamentos que costumam pesar mais do que a própria experiência prévia, né, na hora da contratação e na hora também de encantar o cliente, porque um bom atendimento é o básico, embora, como eu disse, nem todos os lugares oferecem para a gente o básico, né? Isso. Agora, a gente precisa de alertar os nossos ouvintes que também há necessidade de cuidados, né? Há muita gente se aproveitando deste momento para golpe. Exatamente, né? Quando tem aí uma vaga que promete ganhos muito altos, ou olha um absurdo, Fernanda, pede pagamento para participar de processo seletivo. E aí isso aqui é recomendação não só para o momento, né, das vagas de final de ano, que a gente está destacando aqui para os nossos ouvintes se oportunizarem, mas a qualquer momento, e teve uma época aí muito forte disso, de algumas pessoas pedindo antecipação de pagamento para te ajudar em processo seletivo. Então, sai dessa, isso não é prática de mercado, não é prática de empresa séria, e você pode, né, no momento que você tem um dinheirinho a mais, né, aí fruto do teu 13º, ou do teu esforço adicional de final de ano, para comprar as suas coisas, para trazer um pouco mais de conforto, e você cai num golpe. Então, cuidado com desconfie dessas promessas fáceis, porque a chance de ser golpe é enorme. Então, sempre procure confirmar a veracidade da oportunidade. É sempre muito bom a gente recomendar esses cuidados para não cair aí em golpe, né, e ser passado para trás. É isso aí. E desconfie de contratações em que a pessoa não dá um endereço correto, estranho, né? Porque você também pode aí estar sofrendo algum tipo de assédio. É verdade, é isso. Mas no final das contas, né, as vagas temporárias, elas no geral são ótimas portas de entrada, mas é importante abrir a porta certa, né? Que é isso que a gente está falando aqui, com segurança, com clareza, com profissionalismo, e a gente aproveitar esse momento, sobretudo jovens, para ter essa primeira experiência, que tem muita competência que a gente desenvolve. Eu, pessoalmente, acabei de compartilhar, né, que já vivi essa experiência, foi muito rico para mim, não só para eu ter meu dinheirinho a mais, mas para ter o meu desenvolvimento ali de competências, e também para quem está fora do mercado há algum tempo, que não é tão jovem, mas ainda assim as empresas têm absorvido, e pode ser que no final dessa jornada de um temporário você fique com fixo, né, e tenha o teu emprego garantido. Então, é um momento, como você bem abriu o quadro de hoje, gostoso, né, colorido, festivo,
amoroso e também uma belíssima oportunidade para a gente ganhar dinheiro e desenvolver a nossa carreira. Isso aí. Para o jovem que vai para a primeira oportunidade, eu acho que você também sentiu isso, é tão recompensador você saber que você, né, tá gastando aquilo fruto do seu suor, né? Gerenciando sua própria renda. Nossa, isso é uma sensação que a gente acho que nunca esquece, né, Não. Fernanda? A primeira compra que a gente faz com o dinheiro fruto do nosso trabalho. Inclusive, essa primeira experiência, ele pode ser fonte de inspiração para toda uma carreira, essa sensação de independência, essa sensação de utilidade, né, de uma utilidade que é remunerada, que gera renda, ela é inesquecível. Eu lembro muito, muito fortemente do quanto isso significou para mim na minha carreira. Depois fui para outros rumos, né? Você também, imagina, mas esse pontapé inicial é uma belíssima oportunidade para quem quer iniciar aí a sua primeira experiência profissional, sem dúvida alguma. Excelente. Andréia, adorei nossa conversa e já te espero para o próximo encontro, sábado que vem, hein? Até sábado que vem, os ouvintes já vão preparando o currículo aí, já vai entrando nas lojas, dando uma passeadinha pelo shopping para procurar a sua oportunidade e a gente se vê no sábado que vem. É isso aí. Beijo! Beijo!